Olá, mais uma vez estamos reunidos na Fraternidade Francisco de Assis para uma palestra sobre temas para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós temos aqui convidado o nosso amigo Mário Mas. Mário tem programas na Rádio Boa Nova, ele vai falar um pouquinho para nós dos programas, dos horários, e vai trazer um tema bastante esclarecedor para todos nós. Por favor, Mário. Boa noite. Eu agradeço o convite da Rose e do Coelho. É uma alegria estar com vocês. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que a gente possa sair daqui com os conteúdos que a casa está oferecendo para nós, né? Os benfeitores, possamos sair enriquecidos. Eu tenho um programa de quarta-feira, na Rádio Boa Nova, às 23 horas, que eu falo sobre obsessão espiritual. Eu faço uma ponte entre a psicologia e o espiritismo, para entender o que é a obsessão e como isto nos afeta. E de sexta-feira, tem o programa que eu falo sobre comportamento e espiritualidade, às 11 horas da manhã. Também é uma ponte entre a psicologia e o espiritismo, e eu estudo mais a fundo as obras de Joana de Ângeles, a benfeitora que faz essa ligação entre o espiritismo e a psicologia junguiana. Então a gente busca esclarecer aspectos do comportamento nessa visão ampla do espiritismo e da psicologia. Bem, nós vamos falar sobre conscientização. O objetivo é tocar no autoconhecimento, porque é por aí que começa a nossa transformação, o nosso crescimento. E também onde é possível entender por que algumas vezes temos dificuldades de superar algumas restrições, de ficar detidos no sofrimento, o como isto emperra o nosso processo evolutivo. Nós conhecemos o Espiritismo, adotamos os seus ensinamentos maravilhosos, que propõem o desenvolvimento do ser humano, mas nem sempre nós sabemos fazer uma leitura da proposta do Espiritismo de modo a trabalhar o nosso crescimento. E a psicologia vem ajudar nesse sentido, para que a gente comece a se perceber mais. Veja bem, você provavelmente já teve uma indisposição estomacal, ou não? Já teve dor de dente? Já. Dor dói. É óbvio, né? Dói, incomoda. Um desarranjo no estômago, no intestino, é algo muito desagradável. Mas este desarranjo, ele acontece do nada? Não. Deve ter algum motivo. Imagina que uma pessoa acorde, ou no meio do dia, ela começa a passar mal do estômago e ela diga para si mesma, nossa, do nada eu estou ruim do estômago. Seria bem estranho, não seria? Provavelmente, para ela estar ruim do estômago, ela comeu alguma coisa que fez mal. Então, ela teve uma atitude geradora dessa indisposição. Por que eu estou fazendo isso? Para servir como analogia. Muitas vezes nós temos indisposições psíquicas, angústia, insegurança, medo, sofrimento psíquico, e nós achamos que eles aparecem do nada. A pessoa simplesmente fala, eu estou ruim, como se aparecesse casualmente e não fizesse parte da história da pessoa ou das suas ações. E aí a psicologia vem dizer que muitas vezes nós atribuímos os nossos sofrimentos a fatores externos. E isto é o que nós chamamos de projeção. Nós projetamos no governo, nos nossos parentes, nos nossos amigos, a responsabilidade pelos nossos sofrimentos. O indivíduo não consegue perceber, algumas vezes, pela falta de autoconhecimento, o que ele está fazendo que geram estas perturbações internas. Nós não temos muito treino de tomar contato conosco. Simplesmente as coisas acontecem, nós nos incomodamos, sofremos, e não
atinamos o que aquilo está representando, o que aquilo quer falar para mim, o que essa doença, esse mal-estar, esse sofrimento quer anunciar. Será que eu estou consciente disso ou não? Invariavelmente, nós não estamos conscientes. E aí o que acontece? Como nós não temos o conhecimento de perceber as causas daquele desconforto, nós atribuímos ao exterior e muitas vezes nós nos conformamos com o sofrimento. E o que nós dizemos para nós mesmos? Ah, mas é assim, quem que não sofre? E aí nós nos acostumamos com o sofrimento como se fosse uma coisa natural. Imagina uma pessoa que tem a dor de dente e ela acha que é natural ter dor de dente. O dente está latejando, ela não consegue comer, beber, não consegue dormir e latejando, e ela fica repetindo para ela. Mas é assim mesmo, as pessoas têm dente, então dói. É uma coisa absurda. É assim que nós fazemos com os fatores psíquicos. Nós nos acostumamos com os sofrimentos como algo natural, como algo da própria vida, e que muitas vezes acontece do nada. Bem, a visão espírita amplia a nossa visão. Se eu não gerei nesta vida um transtorno na minha personalidade, provavelmente ela é oriunda de experiências anteriores. Eu estou implicado na geração, na formação desses transtornos, se não no presente, no passado. Quando nós nos conscientizamos disso, começa a mudar. Então o Espiritismo faz esta ponte entre o presente e o passado. A psicologia não abarca o passado, não é? Algumas abordagens atualmente, a transpessoal, que reconhece a transcendência do ser humano, ela toca nesse aspecto, mas não como o Espiritismo. Então nós estamos cientes da influência das vidas anteriores na vida atual, mas nem sempre nós estamos conscientes, nós estamos informados, mas não conscientes. Informados quer dizer que nós temos notícias, que nós ouvimos falar, mas não nos conscientizamos, como diz Hermann Sidifo, no livro Mereça Ser Feliz, a respeito de informação e conscientização. Muitas informações que nós temos, elas explicam várias coisas, mas não necessariamente está mexendo naquilo que está incomodando. E nem está mobilizando a pessoa para fazer alguma coisa. Nós precisamos começar a aprender a tomar contato conosco, com os acontecimentos de nossa vida. Ora, se um dente está latejando, provavelmente está com problema de canal. Ou é alguma infecção de algum machucado que se fez na gengiva ou no próprio dente, que fraturou, alguma coisa assim. Então, a dor está anunciando, algo está errado, vá no dentista. Quando nós temos transtornos psíquicos, eles estão falando para nós que algo não está bem. Se o indivíduo se sente inseguro, esta insegurança não é do nada. Não é uma característica da personalidade. Ah, esta é uma personalidade insegura. Não, ela se tornou insegura por causa de alguma experiência. O indivíduo tem medo, alguma coisa aconteceu que o assustou e que ficou gravado de tal forma no seu psiquismo que experiências ou situações semelhantes causem este medo. Então veja, o desconforto que o indivíduo tem está falando para ele que alguma coisa não está bem. Invariavelmente são as emoções que anunciam isto que está acontecendo conosco. Vocês vejam, algumas pessoas não conseguem distinguir pensamento de emoção. Às vezes você pergunta para a pessoa, o que você está sentindo? Ela fala de um pensamento. Ou você pergunta para ela, o que você pensa sobre isso? Ela fala de um sentimento.
Vamos fazer um teste com você? Está disposto? Posso perguntar direto qual é a diferença de um e de outro? Não vamos ser tão indelicados, não é? Emoções são reações que nós temos intensas de acordo com algumas experiências, como medo, alegria, tristeza, raiva, ciúme. E pensamento é uma reflexão. É um conjunto de ideias em torno de alguma coisa. A emoção, assim como o nosso ouvido, nós escutamos, ele tem uma função de captar informações, as células gustativas têm a finalidade de saborear alimentos, a emoção tem a finalidade também de falar para nós, falar de forma figurativa, como estamos nos sentindo, não pensando, sentindo. Se eu estou triste, eu estou sentindo tristeza. Pensar é refletir sobre a tristeza, não é? Puxa vida, eu perdi tal pessoa, ou eu passei por aquela experiência desagradável, e isto me gerou um desconforto. Então eu estou refletindo. E a emoção ou o sentimento é o que eu sinto diante daquela experiência. Muito bem. Nós, desde pequenos, nós aprendemos a reprimir os sentimentos. É muito comum a criança chegar para os pais e dizer: eu estou com medo do escuro, eu queria dormir com a luz acesa. Aí o pai ou a mãe, de forma bem didática, não é? Aquela didática que acaba com a vida da criança, fala: você não tem que ter medo, você tem que ser corajoso, não tem nenhum mal, por que você tem medo? O que o pai ou a mãe estão fazendo? Negando a emoção da criança. Se a criança chega autenticamente e fala: mãe, eu não gosto daquele tio lá que vai vir visitar a gente, ou eu não gosto de ir na casa daquela tia, aí o pai e a mãe provavelmente vão dizer que ele não tem que gostar, que não gostar, ele não tem que pensar ou sentir alguma coisa, ele tem que ir e pronto. Novamente, a emoção dele está sendo desautorizada, ele não tem o direito de sentir. Com o passar do tempo, ele vai aprendendo que tudo que ele sente não tem importância. Aí ele vai se tornar um adulto robô, que não sente. É frio, gelado, não tem nenhuma emoção, está sempre só pensando, e não sente a vida. Nós precisamos resgatar as emoções, elas são muito importantes, porque é a partir delas que nós começamos a sentir a vida. Quando eu digo eu gosto de alguma coisa, eu estou falando de emoção. Eu não gosto é emoção. O indivíduo que congelou a emoção, ele não sabe se gosta. Você pergunta para algumas pessoas: você gosta disso ou daquilo? Ela não sabe, ela tem que consultar alguém. Porque ela perdeu a capacidade de avaliar uma situação. E a sociedade tem valorizado muito o intelecto, não é? Somente ultimamente, alguns psicólogos, como Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, que começou a falar da necessidade de tomar contato com as emoções, que é muito importante. Se nós fomos educados de forma a reprimir as nossas emoções, está na hora de começarmos a resgatar. É interessante a irmã Cide Faux, ela diz que no plano espiritual, no Hospital Esperança, que muitos espíritas, quando chegam lá, eles participam de algumas dinâmicas, como a tribuna da humildade, onde eles vão expor as suas emoções. Com qual objetivo? De fazer uma catarse, de tirar essas emoções que estão entaladas no seu interior e que geram transtornos, que tornam as pessoas frias, que elas não conseguem participar da vivência daquele ambiente de forma fluida, porque elas estão travadas. Então elas vão fazer exercício de mexer com as emoções.
para que elas possam se reintegrar naquela sociedade e ter uma vida mais sadia. Nós precisamos começar a fazer esses trabalhos, a mexer com as nossas emoções, a tomar contato. Muitas vezes nós estamos perto de alguém e nós sentimos um desconforto e não sabemos fazer a leitura daquele desconforto. Às vezes eu chego perto de uma pessoa depressiva e eu fico triste e não percebo que eu estou triste. Ou eu estou alegre, ou eu fico com raiva. Eu preciso saber fazer essa leitura para ter uma resposta diante da situação. E muitas vezes nós negamos essa emoção, aquilo que eu estou sentindo perto de alguém, porque eu aprendi na infância que não é legal sentir alguma coisa, e eu fico trabalhando só com a minha razão. E eu perco uma parcela muito grande daquela experiência, não é? A nossa capacidade ampla de perceber várias coisas vai sendo fragmentada, e nós vamos perdendo com isso. Por isso, cada vez mais nós temos que tomar contato, em qualquer experiência que nós estivermos com os outros, sentados aqui, sobre o que está sendo falado, nas palestras, nos nossos eventos sociais, nós temos que tomar contato com as emoções para participar da vida. Porque um subproduto também desse congelamento das emoções é que depois passam os anos e nós temos a sensação de que não vivemos. Parece que está faltando algo. Tem um vazio dentro de nós. E aí nós olhamos para o passado com saudade de uma série de coisas que aconteceram e que na época nós não estávamos presentes. Nós não saboreamos, nós não vivenciamos aquelas experiências. Porque naquele período, quando nós estávamos lá, nós estávamos congelados, não prestando atenção e vivenciando aquele presente e pensando no futuro. Ou pensando num passado. E desse modo nós nos ausentamos do presente. Aí novamente tem um conflito psicológico. Quando há algo desagradável, desconfortável, que o indivíduo não identifica, é comum ele fugir do presente através desses mecanismos psicológicos. Ou ele se projeta no futuro, fica pensando num futuro maravilhoso, ou se detém no passado, em alguma experiência que supostamente foi legal, mas que quando ela aconteceu, ele não a vivenciou. Portanto, nós precisamos aprender a estar conectados com o nosso presente. É o que em Gestalt terapia vai se chamar de presentificação. O indivíduo se tornar presente naquele momento no que está acontecendo. E isto vai gerar interiormente a sensação, o sentimento de ter vivido, participado. E isto enriquece a personalidade, enriquece. Muitas vezes nós ficamos procurando fórmulas mágicas para melhorar a nossa existência. A própria encarnação é a grande terapêutica. Quando nós vivenciamos nossa vida, nós estamos integrados naquilo que está acontecendo, isto vai promovendo o crescimento no indivíduo, vai gerando satisfação, bem-estar, plenitude, sensação de que ele está participando. O que não acontece com o neurótico, que sempre está ausente. Então, é necessário uma reeducação da personalidade, para que ela tenha esta participação e isto gere alguma coisa boa no seu interior. Muito bem. Eu citei esses desconfortos que nós possamos ter, psíquicos, que são vários, não é? Existem os transtornos de personalidade, que algumas pessoas já reencarnam com estes transtornos. O transtorno paranoide, o transtorno esquizofrênico e por aí afora. São vários transtornos. Por que a pessoa reencarnou assim? Porque ela teve azar de nascer naquela família que tinha uma linha genética doente? Não. Porque este transtorno que ela apresenta já estava no seu perispírito antes dela reencarnar. Ela gerou esse transtorno por conta da sua conduta anterior. Eu gosto de usar exemplos. Imagina a sua vida atual.
Você está levando a sua vida bem, está convivendo com as pessoas, se relacionando, mas de repente, por conta de ambição, você começa a ter algumas atitudes equivocadas. Você começa a prejudicar algumas pessoas, e isto traz sofrimentos para esta pessoa, você se sente culpado, e você tenta superar essa culpa através de comportamentos mais equivocados, como bebida, droga, agressividade, ou começa a fazer coisas mais nocivas, e isto vai gerando problemas na personalidade. Aos poucos, isto vai transtornando a personalidade, vai adoecendo a personalidade. Se ela não se corrige, ela vai passar o resto da sua existência com esses problemas, vai desencarnar e depois reencarnar novamente, já carregando os transtornos que ela formou agora nesse exemplo que eu dei. Deu para entender? Muito bem. Desse modo, nós trazemos do passado aquilo que nós fizemos, pensando somente em atender os nossos interesses, não é? É claro que aí, a responsabilidade que o indivíduo tem pela sua vida é de acordo com seu nível de evolução, seu grau de consciência. A responsabilidade é consoante este grau de consciência que o indivíduo tem. E também é levado em conta os atenuantes e os agravantes nos problemas que o indivíduo possa ter. Que atenuantes e agravantes? O meio familiar, a sociedade, não é? Tudo isso é analisado pelos benfeitores espirituais. Muito bem, então o indivíduo, ele reencarna já trazendo estes transtornos do passado, como ele pode provocá-los atualmente e vivenciar esse transtorno agora, pelos males que ele pratica a outrem ou a ele mesmo. Continuamente nós estamos mexendo no nosso destino. O Espiritismo fala que nós somos construtores do destino. Então, este mal-estar interior, essa desarmonia, que a gente vai sentir, cada um tem as suas experiências. Algumas pessoas sentem os pensamentos confusos, uma apreensão constante. Outras vezes são emoções conturbadas, sem que a pessoa se dê conta, ela sente uma tristeza, um vazio, um medo, uma angústia que domina a personalidade. Depois passa, ela volta normalmente a levar a sua vida, fica confiante, começa a tecer novos projetos na vida, aí novamente tem aquela queda. Aí se sente mal, acha que não está valendo se esforçar, não está valendo a pena fazer o curso no Espiritismo, não adianta tomar passe. Calma lá. Estas oscilações ainda são naturais. Então, nós não temos uma condição retilínea, que é sempre igual. Não, é assim, olha, altos e baixos, altos e baixos. Quando nós temos consciência disso, faz a diferença. Por quê? Porque quando eu estou no baixo, eu sei me portar diante dessa situação. Eu digo para mim mesmo, hoje eu estou mal, eu tenho que me respeitar. Eu tenho que dar um tempo e deixar esse mal-estar ser dissipado. Cada um sabe como resolver isto. Alguns vão dormir, alguns vão assistir um filme, outros vão andar. Tem vários meios de ajudar a dissipar esse mal-estar. Então, ter consciência disto é importante. É diferente da pessoa que não tem consciência e quando há esta queda, ela começa a se auto-julgar de forma nociva. Aí ela começa a se prejudicar mais ainda. Então ela começa a resmungar, a reclamar que não adianta se esforçar, a vida dela é uma droga, não adianta, vira e mexe, essas coisas estão mudando. Não, é assim mesmo. Quanto mais ela começa a se criticar, mais ela começa a gerar confusão, a alterar as suas energias. E demora mais para passar. Se ela fica se maltratando desse modo, o que poderia durar um dia, ou 2 ou 3, pode durar uma semana, um mês, e vai se alongando.
Então nós temos que tomar cuidado. Aí nós vamos encontrar informações lá nas obras básicas, com Allan Kardec, como nas obras subsidiárias, de saber enfrentar a prova com coragem e não ficar resmungando, brigando com a prova. Se eu resmungo, se eu brigo com a prova, eu não aprendi. Então eu vou ter que recapitular, vou ter que passar novamente pela experiência, até aprender. E você veja, esta atitude é uma atitude de um ego imaturo. Um ego que não sabe enfrentar as coisas, que quer que as coisas sejam do seu jeito. É o capricho. Não suporta lidar com frustrações, com alterações. Aí a pessoa tem um chilique. É um ego imaturo. O que é esperado de um ego maduro é que ele saiba enfrentar os desafios da existência. E não simplesmente cair nesse chilique, que é uma rebeldia, né? Ficar brigando, porque isto é uma oposição às leis divinas. Será que Deus errou por ela estar passando por aquilo? Certamente que não. Como diz André Luiz, no livro Sinal Verde, nós contraímos débitos no atacado e pagamos no varejo. Essas gotas que nós estamos pagando é no varejo, é pouca coisa, e a gente já está brigando. Agora imagina se viesse no atacado. Se tudo aquilo que nós fizemos viesse, ele atacaria, invadia a nossa mente. Seria difícil de suportar. Aí a gente mostra um outro lado nosso também, que às vezes nós somos um pouco mimados, não é? A gente quer do nosso jeito, não aceita, fica questionando, em vez de buscar conhecimentos que nos libertem da ignorância causadora desta rebeldia. Quando Jesus propõe conhecer a verdade para que a verdade nos liberte, a Hermann de Foucault vai dizer que esta verdade é a verdade nossa, a verdade de cada um, a verdade da própria pessoa. Porque aí nós poderíamos também indagar, mas que verdade? A verdade é Deus? Mas nesse momento nós não temos condição de conhecer Deus na sua plenitude. Por isso ela propõe, a verdade que nós temos que conhecer é a respeito de nós mesmos. E isso significa entrar em contato com tudo isso que nós formamos em nossas vidas. Saber o que carregamos em nosso interior, esta verdade sobre nós, para a gente ter uma postura diante da vida mais construtiva e não reativa. E aí sim nós começamos a trabalhar para modificar tudo isto que causa aborrecimento. Então estes transtornos que eu citei, eles são resultados das coisas que nós temos feito na vida. Está desagradável? É o que a gente tem escolhido. E que nós vamos fazer o quê? Quando nós buscamos algumas terapias, elas são apenas paliativos. Vai ajudar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, ameniza. Então o indivíduo vai buscar os florais, vai usar cristais, vai fazer terapia, vai fazer viagem, uma série de coisas, massagens, tudo isso mexe um pouco, dá um certo bem-estar. Mas não está modificando, não está extirpando alguns equívocos que nós carregamos dentro de nós. Então diz Hermann de Foucault, a verdade que conheceremos e nos libertará será a verdade sobre nós. A consciência de si oferecerá recurso para transitar na evolução com felicidade. A consciência de mim mesmo. Então eu começo a entrar em contato com as coisas que eu tenho feito na minha vida. Ou o que eu estou deixando de fazer que tem gerado problemas na minha existência. Bom, desse modo então, eu deixo de projetar no exterior, de atribuir ao exterior o motivo dos meus sofrimentos, como o governo, a família, a sociedade de um modo geral,
E como diz a psicologia, eu recolho a projeção, eu deixo de projetar, eu trago de volta. E começo a perceber o que eu estou fazendo para estas coisas acontecerem. Aí eu já começo a mexer na causa. Se eu sou o construtor do meu destino, e eu deixo de gerar problemas na minha vida, eu posso começar a gerar coisas satisfatórias, crescimento, desenvolvimento, conforme as atitudes que eu vou tendo na vida. A Hermance de Faux diz que a conscientização vai além da informação. A informação é ter notícia. Bom, eu estou informado que eu sou orgulhoso. Estar informado não está mudando o meu orgulho. Conscientização significa trabalhar aquilo que está me incomodando. Deu para perceber a diferença? Mas nem sempre nós queremos nos conscientizar, porque é cômodo ficar de braços cruzados. Algumas vezes é mais fácil ficar esperando que os espíritos venham trazer as soluções para nós, não é? Está cheio de gente querendo ir em sessões de materialização para que os espíritos se materializem e falam para ele, olha, não vai pela direita, vai pela esquerda. Aí ela se sente feliz. Ou esperando uma psicografia que vai revolucionar a vida dela. Que vai dizer, saia desse emprego, procura aquele, ou se não, faça aquele curso lá. Ou ainda esperando os passes milagrosos. E ainda muitas pessoas tomam um passe, não é? Sai da casa espírita e fala, mas essa casa tem um passe muito fraco. Porque não resolve. Eu continuo assim. Olha a falta de conhecimento. É a mesma coisa que o indivíduo está ruim do estômago, vai no gastro, o gastro fala, olha, você não pode comer isso. E ele sai do gastro e come aquilo. E estraga o estômago dele, e ele fala que o gastro não é um bom gastro. Ora, o indivíduo, quando vem tomar passe, vai ser feita a reposição de energias, vai ajudá-lo. Mas se ele continua com pensamentos enfermiços, obviamente que ele vai continuar doente. Então, a casa, é claro que nos ajuda. Emmanuel, numa das suas mensagens, ele fala que os benfeitores jamais vão fazer para nós o que compete a cada um de nós fazer. Eles não vão fazer no nosso lugar. Imagina que um professor na escola tome o lápis da criança e faça no lugar dela A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Como que essa criança vai sair da escola? Analfabeta. Se os espíritos fizerem para nós, nós não desenvolvemos os nossos potenciais latentes. Para eles se desdobrarem, para nós crescermos, para nós realizar essa perfeição relativa que nós vamos desenvolver, é preciso o enfrentamento da existência. Enfrentar as situações, os desafios, as situações chatas, desagradáveis, as situações boas, curti-las também, não é? Porque você veja, um neurótico, ele é problemático. Além de ficar brigando com a vida, de ficar reclamando de tudo e de si mesmo, quando ele vivencia algumas coisas boas, ele não desfruta. Porque ele está brigando com a situação. Ele briga com ela, então ele não saboreia. Imagina que você queira comer um bolo de chocolate, você está fazendo o seu regime. Aí chega no domingo, você vai comer o seu bolo de chocolate. E na hora que você pega o seu bolo de chocolate, você come e nem percebeu. Porque a mente não estava presente. Então não saboreou, porque a mente está doente. É assim que acontece com as nossas experiências boas. Nós passamos por elas e não saboreamos a experiência. E este saborear significa se plenificar, se fortalecer, gerar forças interiores, bem-estar, que vai trazer lucidez. Ao contrário disso, muitas vezes a pessoa está experienciando a situação, está brigando, questionando, se oposicionando, e desse modo a experiência passa e ele não vivencia. Joana de Ângeles fala que nós temos que saturar a nossa mente de positividade. Pensa na sua semana, como que foi? Provavelmente você vai lembrar da fechada que levou do carro, alguém que brigou com você, alguém que foi indelicado no banco, e por aí afora.
provavelmente não vai lembrar das experiências boas. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa está saturada de pensamentos doentios, que geram confusão mental. Se gera confusão mental, a pessoa não tem lucidez. Se ela não tem lucidez, ela não consegue perceber com clareza a vida. Se não percebe com clareza, a vida parece ameaçadora. Portanto, a maioria dos problemas nossos são imaginários e não reais. Nós precisamos nos reeducar para vivenciar essas experiências satisfatórias que vão saturar a mente com energias saudáveis e trazer lucidez. O indivíduo vai se sentir bem, fortalecido, para enfrentar os desafios da vida. Do mesmo modo, quando nós entramos na casa espírita, no último livro de Manuel Filomeno de Miranda, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, ele vai falar que a casa espírita está tão bem preparada com as energias que os frequentadores, quando adentram a casa, são beneficiados, e essas energias já tiram muitos da densidade que o indivíduo está carregando, por conta dos seus pensamentos, atividades, etc. Isso beneficia deveras o indivíduo. E muitas vezes nós estamos aqui, na preleção, ou aguardando para tomar um passe, nós estamos pensando no trabalho, em casa, o que a gente vai sair, o que vai fazer quando sair dali, e não se beneficia desta preciosidade que a casa está nos oferecendo. Você veja como que é a nossa rebeldia. E aí, como as coisas não acontecem no ritmo que nós queremos, nós vamos atribuir alguma coisa estes desconfortos que nós vivenciamos. Muito bem, então conscientizar é começar a trabalhar para a mudança. É tomar contato com o conteúdo da mente. Se eu sei que eu sou orgulhoso, o que eu faço? Algumas pessoas caem também tem um certo exibicionismo, não é? É uma mistura de neurose com exibição, alguma coisa meio louca assim. Então a pessoa diz, mas eu já reconheço que eu sou orgulhoso. Tá, e o que você faz com isso? Tem que trabalhar o orgulho, tem que vencer o orgulho. Se eu reconheço que eu sou uma pessoa preguiçosa, eu tenho que vencer a preguiça. A Hermance de Faux, ela trabalha muito o comportamento do espírita na casa espírita. Muitas pessoas acreditam que trabalhar na casa espírita muda a personalidade. Ou seja, o indivíduo está trabalhando no passe, está fazendo entrevistas, está fazendo a preleção. Ele acha que essas atividades estão mudando os vícios morais dele. Não necessariamente. Porque está cheio de trabalhador que são arrogantes, vaidosos, que são secos com os outros, rudes. Então, que mudança que está havendo? Bem, o fato de a pessoa estar trabalhando é muito importante, sem dúvida. Ela está desenvolvendo a mediunidade, percepções avançadas, não é? Ela está trabalhando para a sua mudança. No entanto, como diz Joana de Ângeles, ela tem que ter um encontro consigo mesmo. Eu tenho que estar consciente quais são as minhas imperfeições, quais são os problemas da minha personalidade e enfrentá-los. Se eu vou no passe, eu dou passe, eu estou desenvolvendo faculdades irradiativas. Eu não estou trabalhando problemas comportamentais. Este sou eu que tenho que fazer. Quantos de nós entramos na casa espírita, trabalhamos em algumas atividades e somos de difícil sociabilidade? A pessoa trabalha 10 anos, 20 anos na casa e não consegue contato com a maioria das pessoas na casa. Alguma coisa está errada, ou não?
Ou ela acha o quê? Que ela vem, dá passe e vai embora, ela já está santificada? Ela tem um problema social grave e não resolve. Ela não consegue se socializar. E quantos outros não conseguem ter afeto? O indivíduo entra na casa espírita, não cumprimenta ninguém. Tem dificuldade de dar e receber afeto. Isto é um problema, ou não é? O indivíduo acha que ele vai desencarnar e vai chegar no plano espiritual super afetuoso, sociável. Já um espírito angélico que já venceu todos os problemas. Provavelmente não. Ora, a gente poderia dizer que na casa espírita é um grande laboratório onde nós vamos vencer as nossas imperfeições também, como na vida social. Então, se eu tenho dificuldade de me aproximar das pessoas, eu preciso começar a me exercitar para me aproximar, para conversar, para vencer os meus medos. Senão eu vou desencarnar sim, como consta nos livros de Hermance de Faux, nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, que fala da mesma instituição. Nós precisamos mudar, né? Aí vem a questão da consciência. Não basta eu saber que eu tenho uma dificuldade, eu tenho que mexer nessa dificuldade. Ora, se eu tenho uma dificuldade, se eu estou com uma lesão no meu braço, o que eu vou fazer? Vou ficar pondo panos quentes? Eu tenho que ir no ortopedista. Eu tenho que resolver isso, senão eu vou ter problemas no meu braço. Quando eu tenho problemas de personalidade, eu tenho que resolvê-los. Senão eu vou ser uma pessoa problemática. Este enfrentamento é inadiável. Quantos de nós estamos sofrendo e a gente não enfrenta isso? A gente se esconde, aí vem os mecanismos de defesa que a psicologia fala. O indivíduo foge de se encontrar. Ele tem uma vida social pobre de tudo, não estou falando de grana, não consegue se relacionar com ninguém, não consegue entrar em alguns ambientes e carrega esse tormento a vida toda, não trabalha para vencer. O indivíduo tem problema de comunicação, está há 20 anos no centro, está tentando fazer uma palestra, está tentando fazer uma prece em voz alta e não consegue, porque a ansiedade acaba com ele, e ele não cuida disso. Pode. Percebem quantas coisas nós precisamos trabalhar? E os problemas de relacionamento? Muitas vezes, quantos dirigentes na casa espírita, eles se identificam com o papel de dirigente e se tornam arrogantes, se acham melhor do que os outros. Olha um problema de orgulho aí para resolver. E nem sempre resolve. Se acha diferente, melhor do que os outros. Ou o próprio médium. Ele recebe uma comunicação bacana, ele já acha que é melhor do que os outros médiums. Arrogante. E não trabalha essa arrogância. E quanto mais ele vai ficando arrogante, ele começa a entrar em sintonia com espíritos que começam a fasciná-lo. Percebe, gente, esse aspecto do comportamento que nós deixamos de lado, nós entramos na casa espírita para fazer o bem, que é maravilhoso, é a proposta do espiritismo, fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do bem, não há evolução. No entanto, eu tenho que cuidar de mim. Jesus propôs que nós amássemos ao próximo como a si mesmo. Como que eu posso amar alguém se eu não cuido de mim? É impossível. Como diz Joana de Ângeles e a Hermance de Faux, se eu não me amo, o que eu dou para o outro são os meus tormentos, as minhas exigências, as minhas cobranças, o desrespeito. E é um comportamento artificial. Porque se eu não me amo, eu não sei direito como é esse negócio de amar. Para mim, amar pode ser dar um monte de presentes, ou fazer elogios descabidos para os outros. Para mim, isso pode ser amor, e não é. Eu não tenho referências pessoais. Às vezes eu não me amo porque eu sou tão crítico comigo. Eu me coloco para baixo, aí eu sou o meu obsessor. O indivíduo se auto-obsedia. Ele se compara negativamente, se coloca para baixo. Ele confunde humildade com autoanulação. Esse é o comportamento neurótico.
A humildade é uma virtude. A autoanulação é um transtorno. Então alguém chega e fala para ele, nossa, você fala bem, ou você tem uma facilidade de escrever. Que é isso? Você pensa que eu não sei, que eu não sou nada disso? Olha que humilde que ele é. Isso não é humildade, isso é autoanulação. Se o indivíduo vive esse transtorno, o que ele pode fazer para os outros? Ele vai fazer de forma comprometida, contaminado pelas dificuldades pessoais. Não quer dizer que nós tenhamos que vencer absolutamente todos os nossos problemas para fazer alguma coisa, não. Ao mesmo tempo que eu estou aprendendo a fazer o bem, eu vou cuidar de mim, amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu começo a cuidar de mim, eu começo a me auto-respeitar, a minha relação com os outros se diferencia. Quantos de nós não permitimos que alguém, lá sei eu, dê um apertão na gente ou dê um tapa? Mas nós permitimos que os outros nos esbofeteiam psiquicamente. Como que fica a autoestima de uma pessoa dessa? Então, toda hora o marido está falando para ela, mas você não sabe se arrumar, você é relaxada. Ou a mulher para o marido, né? Você não sabe nada, você é estúpido, você não sei o que lá. Desrespeito. E vai desrespeitando, né? E isso vai atormentando. E o indivíduo, ele não tem parâmetros para saber que está sendo desrespeitado. Ele acha que é natural. E isto vai aniquilando a personalidade. Como uma pessoa dessa vai ser feliz? De vez em quando ela cai nas suas reflexões e fala, caramba, mas eu trabalho no centro. Eu sou ético nas minhas atitudes externas, mas eu sinto um desconforto, um mal-estar. Mas é claro, ela não se respeita, não se valoriza, não dá importância a si mesma, não cuida bem de si. Como que ela vai estar bem? E aí, nós espíritas temos uma solução para isso. Vocês sabem qual é? Na próxima existência, nós voltaremos maravilhosamente bem. Ou, na vida espiritual, nós vamos desfrutar da verdadeira felicidade. Olha que mágico! Ou ainda nós temos uma explicação. Mas eu sofro? Você não sabe, é por causa do meu karma. É o meu karma, eu tenho que passar por isso. Pronto, está resolvido. Isto melhorou a vida dele? Deu qualidade para a vida dele? Não. Mas ele continua nessa fuga psicológica de não se encontrar, de não trabalhar os seus tormentos. Hermann Sidifo fala que apenas 1/3 dos nossos problemas são kármicos. 1/3. 2/3 são comportamentais. É o que nós fazemos. É decorrente das nossas escolhas. Além do que, esta pessoa que está esperando uma felicidade na vida espiritual, ela não pode se esquecer que ela vai chegar lá do jeito que está aqui, porque os condicionamentos estão impregnados na personalidade. Ela vai chegar lá do jeitão que está aqui. Depende de algumas alterações, mais sofrimentos ou menos na transição, que possa mudar alguma coisa. Mas os hábitos ficam arraigados na personalidade. Portanto, os benfeitores falam que nós temos que aprender a ser felizes agora. Agora. Por que nós não podemos ser? Quem diz que nós reencarnamos para sofrer? A prova é para promover o crescimento do indivíduo. Não é para aniquilar ele. Esse discurso de que nós precisamos sofrer, porque se não tiver o sofrimento, não sei, é discurso de neurótico. A leitura que a pessoa faz dos livros espíritas está contaminado pelos tormentos pessoais. Porque a proposta do espiritismo é libertadora, é de trazer alívio, encorajamento, alegria. Mas aí tem a nossa parte, nós assumirmos estas mudanças. Então começar a identificar agora, o que está me atormentando? Eu tenho dificuldade de me relacionar, de falar com as pessoas, eu fico me julgando, eu fiz uma coisa errada 10 anos atrás, não me perdoo. Por que eu não trabalho o auto-perdão?
Por que eu não me valorizo? Por que eu não dou importância nas coisas que eu faço, que eu estou acertando? Valorizar, sem arrogância. Então eu começo a desfrutar das experiências. Então, como propõe a Hermance de Faux, esses aspectos da personalidade que estão nos machucando precisam ser trabalhados. Por exemplo, nós temos a tendência de nos negar, confundindo com humildade. Isso precisa ser trabalhado. Eu preciso valorizar a minha personalidade, o que não é arrogância. E para isso, eu tenho que distinguir o que é arrogância e o que é autovalorização. Aí a necessidade do autoconhecimento. Nós desistimos dos nossos projetos. Quantos de nós tivemos sonhos de conquistar coisas legais na vida, de ter uma vida bacana, e estes projetos são aniquilados por coisas que os outros dizem para nós? Ou que obsessores assopram em nossa cabeça. Você não vai conseguir nada, você não tem jeito, não adianta você tentar, vai ser difícil. Aí a pessoa desiste dos seus projetos, leva uma vida frustrada, pensando que precisa levar a vida frustrada. Nós nos achamos inferiores aos outros, mas por que eu sou inferior aos outros? Eu preciso trabalhar essa questão em mim, identificar. Eu passei por alguma experiência que me deixou uma marca e eu me sinto inferior. Eu vou trabalhar isso e mudar, porque eu sou uma centelha divina como todas as pessoas, todos os filhos de Deus. Nós somos autocríticos demais, eu preciso mudar, porque isto é uma autoobsessão, não é? Agora, por que vem esta autoobsessão? Por causa de conflitos da personalidade. O indivíduo já está fragilizado por registros que ele carrega no seu interior que geram tormento. E por conta disso, o indivíduo faz uma autoavaliação de si mesmo negativa. Consequentemente, vem a culpa, como processo de autopunição. Opa, tenho que me auto-perdoar. Eu tenho que transformar esta culpa em ação transformadora, para melhorar a minha condição. Eu não posso me conformar ao sofrimento. O Espiritismo vai falar de resignação dinâmica. Se o sofrimento for irremovível, tentei de todas as maneiras, eu vou ter uma atitude dinâmica. Quem quiser saber mais sobre provas e expiações, que são os mecanismos da lei de causa e efeito, leia o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, que ela fala isso de forma bem ampla. Nós fugimos dos desafios da vida. Por que eu fujo? Eu acho que eu sou incapaz, eu levei um tombo e eu acredito que das próximas vezes eu vou cair novamente. Eu tenho que fazer uma revisão disso. Eu tenho que ter uma tolerância maior ao sofrimento, tolerar as situações difíceis e continuar prosseguindo. Então, nós vamos aprendendo a superar estas dificuldades. E como diz Joana de Ângeles, nós formamos karmas positivos. Se eu carrego tormentos que são decorrentes de karmas que eu fui formando, causa e efeito, né? Atitudes que foram gerando desequilíbrios, tormentos internos, à medida que eu vou tendo ações construtivas, eu vou gerando equilíbrio na personalidade, eu vou harmonizando o meu interior. Nós temos uma ficha kármica, como diz André Luiz. Se nesta ficha kármica a coluna dos débitos são maiores do que a coluna do crédito, é óbvio que eu vou ter tormentos. Eu tenho que inverter, eu tenho que começar a gerar créditos, ações construtivas positivas, que vai gerando confiança, lucidez, bem-estar, e o indivíduo vai tendo uma existência mais profícua, onde ele consiga realizar as suas coisas, e ele saia exitoso da sua existência. Todos nós, gente, temos uma missão, um propósito. Será que nós estamos alinhados com esse propósito? Ou nós estamos alinhados com os propósitos daquilo que os outros disseram que a nossa vida deve ser? Com as propostas da sociedade? Nós estamos alinhados com os nossos medos ou com o nosso crescimento?
Façamos essa avaliação. Como diz Joana de Ângeles, nós estamos destinados à felicidade. Vamos acreditar nisso e começar a construir essa felicidade agora, vencendo essas dificuldades, os medos, não desistir nestes altos e baixos. Esta persistência vai gerando na personalidade forças que vai fortalecendo ela para embates mais difíceis. E ela assim vai atingindo seus objetivos, e isto retorna para ela, esta trajetória, né, construtiva, retorna para ela em forma de feedback positivo, mexendo na sua autoestima, mexendo na sua autoimagem, se acreditando como uma pessoa merecedora de ser feliz, que é a nossa destinação. Muito obrigado a todos. Se alguém depois quiser fazer alguma colocação, eu estou à vontade. Boa noite para todos. Vocês veem como é bom a gente gravar as palestras, né? Que a gente vai ter esse conteúdo guardado, sempre que a gente quiser acessar e rememorar alguma das coisas que o Mário colocou aqui para a gente na noite de hoje, a gente vai ter essa condição. Então, a você que esteve ligado com a gente na internet ou em outros meios aí de comunicação, o nosso abraço, e a gente espera estar juntos novamente em breve. Até lá.